Uriel e Enoque. Os segredos do livro proibido. O que você vai ver agora não é uma teoria. É uma revelação que o céu sussurrou a apenas um homem. Enoque. Uriel, o anjo da luz divina, mostrou a ele 7 visões. Visões que foram escondidas do mundo por gerações. Hoje você vai ver cada uma delas, de trás para frente. Começamos com a mais gloriosa e terminamos com a mais sombria. E quando chegarmos ao fim, você não vai mais ver o mundo do mesmo jeito. Se inscreve no canal agora e comenta. Fala mais sobre Uriel e Enoque, porque no próximo vídeo a gente vai abrir o que o céu guardou por séculos. Agora sim, vamos às 7 visões. Enoque não era como os outros homens. Seu coração era puro, seus olhos viam o invisível, e por isso foi escolhido. Numa noite onde as estrelas pareciam sussurrar, ele foi levado aos céus. Ali, diante da glória celestial, surgiu Uriel, um anjo querido, admirado pela corte celeste, mas havia algo diferente em seus olhos, um peso, um fardo antigo. Uriel recebeu uma ordem direta do trono altíssimo, uma missão proibida, descer até os abismos onde os vigilantes estavam presos. E ao voltar, ele não era mais o mesmo. Agora ele precisava mostrar a Enoque tudo o que viu. E o que ele viu, rompeu o tempo. 7 da visão. O reino eterno de luz. Uriel levou Enoque à última fronteira do tempo. Um trono de luz pulsava no centro de uma cidade dourada, onde o tempo não existe e os justos vivem em glória eterna. Milhões de vozes cantavam em harmonia. Enoque caiu de joelhos, em lágrimas. Uriel disse: "Esse é o fim para quem persevera, é o começo para quem crê." Enoque flutuava acima da cidade celestial, guiado por Uriel, como se fosse levado pelo próprio sopro de Deus. As ruas de ouro não refletiam apenas luz, mas histórias. Cada passo que pisava revelava cenas de vidas restauradas, lágrimas enxugadas e famílias reunidas sob a presença do Altíssimo. Não havia sombra, pois a própria glória de Deus era o sol eterno que tudo iluminava. Um coral de anjos cantava nomes, não de reis terrenos, mas de servos fiéis, de mães que oraram, de crianças que creram. Uriel apontou para um trono menor ao lado do grande trono central e disse: "A cada justo é dada honra neste reino, não pelo que conquistaram na terra, mas por como amaram mesmo sem ver." Enoque sentiu seu espírito se romper de tanta beleza. Ele entendeu. Tudo o que viria depois, todas as trevas que Uriel mostraria, seriam apenas o contraste dessa glória. 6. A grande guerra no céu. Enoque viu a batalha. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel liderando legiões de anjos. As estrelas caíam como tochas, lágrimas de fogo cortavam o firmamento. Lúcifer, coberto de orgulho, caiu como um relâmpago, mas o impacto do conflito ainda ecoava na criação. Uriel sussurrou: "A guerra ainda não terminou. Ela vive em cada coração que escolhe entre luz e trevas." A visão se expandiu. O céu inteiro virou campo de batalha. Raios cortavam as nuvens com sons de trombetas. As asas dos arcanjos se moviam como furacões, enquanto espadas flamejantes traçavam runas no ar. O chão celestial tremia. Enoque viu anjos chorando ao terem que enfrentar antigos irmãos caídos. Uriel revelou a Enoque que aquela guerra não era só uma memória, mas um reflexo de cada luta espiritual travada nos corações humanos. Cada vez que alguém escolhe a verdade, o eco da vitória ressoa novamente entre as estrelas. 8ª visão. O livro das almas. Voz profunda e cheia de reverência. A visão que Enoque teve do livro das almas foi como se fosse uma porta para a eternidade. Era uma sala infinita, onde o espaço e o tempo não faziam sentido. A luz não vinha de nenhuma fonte visível, mas parecia emanar de cada canto, reverberando nas paredes de cristal puro que se estendiam para o infinito. No centro da sala, uma mesa dourada reluzia, com uma abertura que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Ao redor da mesa, livros flutuavam, suas capas feitas de uma matéria desconhecida, que mudava de cor conforme o ângulo em que Enoque os olhava. Pareciam estar vivos, com uma energia vibrante,
como se estivessem pulsando, como corações. Uriel, com sua postura séria e olhar profundo, levou Enoque até o centro dessa sala mística. Cada livro, embora fisicamente inerte, parecia carregar um peso imenso. Cada um deles continha a história de uma alma, o destino de um ser, o caminho que cada ser humano tomaria ou já havia tomado. Eram livros de vida e morte, de escolhas feitas e não feitas, e mais aterrador ainda, de almas perdidas. Como se o próprio livro fosse capaz de registrar a essência da alma em sua totalidade. Não apenas o corpo e as ações, mas a verdadeira natureza da pessoa. Enoque, observando essa infinita biblioteca de almas, sentiu o peso da responsabilidade de saber que tudo estava registrado ali. O que ele sentia não era apenas um choque visual, mas uma percepção profunda do que isso significava para a humanidade. Cada alma estava marcada por suas ações, suas escolhas, até mesmo os pequenos gestos que ninguém mais havia visto, mas que para o Criador eram de importância eterna. Enoque se aproximou de um dos livros e, ao tocá-lo, uma sensação arrepiante correu por seu corpo. As palavras do livro começaram a brilhar, como se tivessem vida própria. Ele começou a ver flashes da vida de alguém. Flashes rápidos, como se estivesse vivenciando os momentos cruciais daquela alma. O erro, o arrependimento, a luta contra a escuridão. Mas também havia uma luz dentro dela. Enoque compreendeu naquele momento que as almas não eram definidas apenas pelos erros, mas também pela possibilidade de redenção. Pela chama de arrependimento e transformação que ainda podia brilhar, por mais que tivesse sido ofuscada. Enoque virou-se para Uriel e perguntou com um tom grave: essas almas, como podemos mudar seus destinos? Como podemos fazer com que essas histórias não sejam perdidas na escuridão? Uriel, olhando com serenidade, respondeu com uma sabedoria que parecia atravessar os séculos. Cada alma tem seu próprio livro, mas o que você deve entender, Enoque, é que as páginas continuam a ser escritas. O que a humanidade faz agora, o que você faz agora, pode mudar o curso de muitas dessas histórias. A chave está no perdão, na misericórdia, na fé. Uriel então apontou para um livro que flutuava ao lado deles, dizendo: este livro não é como os outros. Ele contém a história de uma alma que ainda não chegou ao fim. Esse é o livro de você, Enoque. O que você escolher fazer a partir de agora, como você interagir com o livre-arbítrio, isso é o que determinará seu futuro e de toda a criação. Enoque ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Uriel. Ele sabia naquele momento que o que havia aprendido ali na sala do Livro das Almas poderia mudar a compreensão de qualquer ser humano sobre o significado da vida, da morte e da redenção. Mas também sabia que, por mais que fosse uma visão, aquilo não era apenas um vislumbre do futuro. Era um chamado, um lembrete do que estava em jogo em cada decisão, em cada escolha feita por todos. Quarta visão: a corrupção da humanidade. Uriel levou Enoque até a terra, mas o que ele viu não era um mundo de harmonia e beleza como deveria ser. Ao invés disso, Enoque viu um planeta dilacerado pela ganância, pela corrupção e pela dor. As cidades de ouro estavam desmoronando sob o peso da impiedade humana. Não havia mais compaixão nos corações das pessoas. Só havia um desejo insaciável por poder, por riquezas, por status. Viu homens dominando uns aos outros, mulheres entregando suas almas ao prazer efêmero, crianças sendo criadas em um mundo onde o ódio e o egoísmo eram mais valorizados do que a pureza e a bondade. Enoque viu uma visão particularmente perturbadora. Uma criança sendo ensinada a odiar seu próximo, a desprezar quem fosse diferente. A inocência estava sendo corrompida desde o início. Ele sentiu uma dor profunda, como se cada lágrima daquela criança fosse uma faca no seu coração. Viu também homens e mulheres fechando negócios com falsidade nos olhos, traindo suas famílias, vendendo suas almas em troca de um pouco mais de poder. O céu parecia distante, inatingível. Em meio a essa visão de desespero, Uriel se aproximou e sussurrou: mas a corrupção não tem domínio eterno, Enoque. Enquanto houver um justo, a esperança nunca será completamente extinguida. A visão de Enoque se distorceu,
E ele viu que, embora a corrupção fosse profunda, ainda havia aqueles que resistiam. Pequenos gestos de bondade em meio à escuridão. Enoque compreendeu então que a verdadeira luta não era contra os grandes sistemas de opressão, mas contra a escuridão interior que habita cada ser humano. A escolha de resistir à tentação e ao egoísmo, de optar pela luz, era o que definiria o destino da humanidade. Terceira visão. Os livros proibidos. A terceira visão levou Enoque até uma caverna secreta, escondida nas profundezas de um monte que ninguém jamais ousou escalar. As paredes da caverna eram feitas de pedra negra e fria, e no centro, um altar de obsidianas brilhava com uma luz misteriosa. Enoque sentiu a presença de algo muito antigo, muito poderoso. No altar, repousava uma pilha de livros, cujas capas eram feitas de pele, de uma substância estranha e pulsante. Esses livros não estavam escritos em qualquer língua conhecida. As palavras nelas pareciam dançar e mudar, como se tivessem vida própria. Eram escritos secretos, proibidos, guardados a todo custo para que nenhum mortal tivesse acesso. Uriel, com um olhar severo, se aproximou e disse: "Esses livros contêm os mistérios mais profundos do universo. Eles falam dos vigilantes, dos anjos caídos, dos segredos que governam a criação. Mas cuidado, Enoque. Quem ler sem sabedoria, sem o devido preparo, perderá a razão, e sua alma se corromperá para sempre." Enoque tocou um dos livros, e instantaneamente, uma onda de visões invadiu sua mente. Ele viu os primeiros momentos da criação, os segredos do nascimento das estrelas, os caminhos do destino que levam à destruição. Mas, à medida que folheava as páginas, ele também viu a queda dos anjos e os horrores que seguiam aqueles que buscaram o conhecimento proibido. Havia algo muito sedutor e perigoso naquele saber. E Enoque sabia que, se fosse tolo o suficiente, poderia ser seduzido por ele. Uriel, vendo o perigo nos olhos de Enoque, rapidamente o afastou dos livros e disse: "Esse conhecimento deve ser tratado com respeito e com temor, porque ele pode destruir mais do que construir." Segunda visão. O abismo dos vigilantes. A segunda visão levou Enoque a um abismo profundo, uma fenda no próprio tecido do mundo. Lá, em meio à escuridão impenetrável, ele viu os vigilantes, os anjos caídos que haviam ensinado aos humanos os mistérios proibidos. Suas figuras eram sombrias, como sombras encarnadas com olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Eles estavam aprisionados em correntes flamejantes, seus corpos mutilados, seus rostos contorcidos em expressões de dor eterna. As correntes, feitas de pura luz, queimavam as almas dos vigilantes, mantendo-os cativos em um sofrimento que nunca teria fim. Enoque, apavorado, olhou para um deles. Um dos vigilantes, com a voz rouca de 1000 sofrimentos, falou: "Fomos os primeiros a ensinar os humanos, mas também fomos os primeiros a trair. A culpa é nossa, e agora pagamos o preço." O ar estava impregnado de arrependimento e angústia, e Enoque sentiu o peso de suas palavras em seu peito. Mas então outro vigilante, com os olhos cheios de desespero, olhou diretamente para Enoque e disse: "Cuidado, Enoque. O conhecimento que buscamos, os segredos que ensinamos, a humanidade está apenas começando a descobrir o que não deveria ser sabido. Eles também estão destinados a cair assim como nós." Enoque, com os olhos cheios de compaixão, se aproximou de um dos vigilantes e perguntou: "O que podemos fazer para evitar que o mesmo aconteça com os homens?" O anjo olhou para ele e respondeu com uma sabedoria amarga: "A escolha é deles, Enoque. A liberdade para escolher o caminho da luz ou da escuridão sempre será dada a cada alma. Não podemos intervir mais. Agora é com a humanidade." Primeira visão. A queda da humanidade. A visão mais sombria, a origem de tudo o que foi perdido. Enoque viu o momento em que o primeiro homem, Adão, foi criado. Ele viu a grandeza do jardim, a pureza da criação. Mas então, ele viu a queda. Viu Eva sendo enganada pela serpente, seduzida pela promessa de sabedoria proibida. Viu Adão, com o coração cheio de dúvida, sucumbir à tentação. Viu a dor e a vergonha que seguiram e o exílio do paraíso.
Ele viu Caim matando Abel, a primeira grande traição, e a humanidade sendo corroída pela dor do pecado. Enoque então viu os homens erguendo torres para desafiar o céu, tentando alcançar o divino com suas próprias forças. Viu Babilônia se erguer, orgulhosa e arrogante, como um símbolo do orgulho humano. E viu, em cada geração, os homens e mulheres se afastando mais e mais da luz, da verdade, do que foi originalmente dado a eles. As chamas do orgulho, da ira e da ganância consumiam tudo. Uriel, com os olhos marejados, olhou para Enoque e disse: Aqui tudo começou, Enoque. Aqui a humanidade caiu, mas não termina assim. O plano de redenção já estava escrito muito antes da queda. A luz vai retornar, mas só se os homens escolherem caminhar para ela. Agora que você viu as 7 visões secretas, diga, você está pronto para saber o que mais o céu revelou? Comenta. Fala mais sobre Uriel e Enoque. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos abrir o livro proibido, completamente. E se você quer entender como homens como Salomão acessaram a sabedoria divina e transformaram isso em riqueza aqui na Terra, então clique no link da descrição e conheça. O Código de Salomão, o segredo da riqueza e da sabedoria. O céu tem segredos, mas também tem chaves.